Todos os anos, como um ritual sagrado, a família de Nazaré partia para Jerusalém. José, o carpinteiro humilde, caminhava com passos firmes, carregando ferramentas simples e a fé de um homem justo. Maria, a mãe devota, segurava a mão de seu filho Jesus, seus olhos brilhando com amor e um pressentimento que ela não conseguia explicar. Era uma jornada de fé, poeira e esperança, pelas estradas sinuosas da Judéia, rumo à Cidade Santa para celebrar a Páscoa. Mas neste ano, algo mudaria para sempre. Jesus tinha 12 anos, a idade em que um menino judeu começa a se tornar homem, a questionar, a buscar. Seus olhos, profundos e curiosos, pareciam enxergar além do horizonte. Eles não imaginavam o que o destino reservava. José, com um sorriso cansado, dizia a Maria: "Mais um ano, Maria. Jerusalém nos espera. Que o Senhor nos abençoe nesta festa." Maria, acariciando o cabelo de Jesus, respondia: "Sim, José. E nosso filho, ele cresce tão rápido. Olhe para ele tão quieto, mas com uma luz nos olhos. Às vezes, sinto que ele carrega algo maior que nós." Jesus sorria levemente, mas seus olhos pareciam distantes, como se ouvisse uma voz que ninguém mais ouvia, um chamado que o puxava para algo além. A cidade de Jerusalém pulsava de vida. Multidões de peregrinos enchiam as ruas estreitas, o ar carregado com o cheiro de incenso, pão ázimo e o balido distante dos cordeiros para o sacrifício. A família chegou ao templo, imponente, com suas colunas altas e o som de orações ecoando como um cântico eterno. A festa da Páscoa durava 7 dias, dias de sacrifícios, cânticos e memórias da libertação do Egito. Jesus, com apenas 12 anos, absorvia tudo com uma intensidade que chamava a atenção. Ele observava os sacerdotes entoando bênçãos, os escribas debatendo a lei, e uma fome de conhecimento crescia em seu coração. Maria notava seu olhar fixo, sua curiosidade quase sobrenatural. José, orgulhoso, mas alheio ao mistério, apenas dizia: "Ele será um bom homem, Maria, um homem de Deus." Mas a festa terminou, e a caravana partiu de volta para Nazaré. A estrada estava cheia de vozes, risadas e o som de passos arrastando na poeira. Maria e José caminhavam com parentes e amigos, conversando sobre os dias santos. Maria, de repente, olhou ao redor e sentiu um aperto no peito. "José, onde está Jesus? Ele estava brincando com os primos mais cedo." José, tranquilo, mas com uma sombra de preocupação, respondeu: "Ele deve estar com os outros meninos. Você sabe como ele é curioso, sempre explorando. Vamos verificar." Eles perguntaram aos parentes, aos amigos, espiaram entre as carroças. Nada. Viajaram um dia inteiro, pensando que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Mas, ao anoitecer, quando a caravana parou para descansar, o pânico tomou conta. Onde estava o filho deles? O coração de Maria batia forte. Uma mãe sabe quando algo está errado. José, agora tenso, parou a caravana gritando: "Jesus! Jesus, onde você está?" Eles procuraram entre barracas, crianças correndo, rostos familiares. Nada. A noite caiu, fria e silenciosa, e o medo os envolveu como uma sombra. Ao redor de uma fogueira, Maria chorava nos braços de José. Parentes tentavam consolar, oferecendo palavras de esperança, mas o ar estava pesado. Maria, com voz quebrada, dizia: "Meu filho, onde ele pode estar? Ele é só uma criança. E se algo aconteceu?" "Oh, José, eu sinto como se meu coração fosse rasgado ao meio." José, tentando ser forte, mas com a voz trêmula, respondia: "Vamos voltar para Jerusalém ao amanhecer. Ele deve ter ficado para trás. O Senhor o protegerá, Maria. Tenha fé." Aquela noite foi interminável. Maria não dormiu. Seus olhos fixos nas estrelas, orando em silêncio, pedindo a Deus que guardasse seu filho. José, inquieto, caminhava ao redor do acampamento, murmurando salmos para manter a calma. 3 dias de busca desesperada se seguiram. Eles voltaram a Jerusalém, percorrendo ruas lotadas,
mercados barulhentos, becos escuros, chamando o nome de Jesus. Cada esquina trazia uma nova esperança, e cada esperança se desfazia em angústia. Maria, exausta, segurava a mão de José, sussurrando: "Ele está vivo, José. Eu sei. Mas onde?" No templo de Jerusalém, o cenário era outro. Lá, no meio de sábios e mestres sentados em círculos, debatendo a lei com vozes graves e gestos firmes, estava Jesus, um menino de 12 anos. Ele estava sentado entre eles, não como um aluno qualquer, mas como alguém que pertencia àquele lugar. Ele ouvia atentamente, fazia perguntas que cortavam como lâminas de sabedoria. Um mestre, com barbas longas e olhos arregalados, exclamava: "Este menino..." Suas perguntas vão ao cerne da Torá. De onde vem tanta sabedoria? Jesus, calmo, com uma autoridade sutil que não combinava com sua idade, respondia: "Mas não está escrito que o Messias virá para restaurar todas as coisas?" Como interpretam Isaías sobre o servo sofredor. Outro mestre, rindo surpreso, dizia: "Você nos ensina como se fosse um rabino. Quem é seu mestre, garoto?" A multidão ao redor murmurava em admiração, alguns cochichando: "Quem é esse menino? Ele fala como se conhecesse os segredos de Deus." Jesus respondia com inteligência, seus olhos brilhando com uma luz que parecia vir de outro mundo. Depois de 3 dias de busca, Maria e José entraram correndo no templo, ofegantes, com os rostos marcados pela exaustão e pelo medo. Eles pararam, perplexos, ao verem Jesus no meio dos doutores da lei. Ele não estava perdido, nem assustado. Estava em casa, ouvindo, questionando, respondendo. Todos os que o ouviam ficavam atônitos com sua compreensão e respostas. Era como se o próprio Deus falasse através dele. Maria, com lágrimas escorrendo, correu para ele, sua voz misturada de alívio e repreensão. "Filho, por que nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando por você em todo lugar." Meu coração quase parou de tanto medo. José, ao lado, segurava as lágrimas, mas sua expressão dizia tudo: alívio, confusão, amor. Jesus se levantou, olhou para eles com um amor profundo, mas com uma maturidade que os desconcertava. Sereno, mas firme, ele disse: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Silêncio. Os mestres observavam, impressionados, alguns sussurrando entre si. José e Maria trocaram olhares confusos. Meu pai? Eles não compreendiam o significado profundo daquelas palavras, mas sentiram um peso, um mistério que os envolvia. Aquelas palavras ecoaram como um enigma sagrado. Jesus, o Filho de Deus, revelava, mesmo que por um instante, seu propósito divino. Mas para seus pais terrenos, era um mistério guardado no coração. Maria, ainda tremendo, abraçou Jesus, segurando-o como se nunca mais quisesse soltá-lo. José colocou a mão no ombro do menino, um gesto silencioso de proteção e reverência. Eles deixaram o templo, a multidão ainda murmurando sobre o menino prodígio. Na estrada de volta para Nazaré, Jesus caminhava obedientemente entre eles, ajudando com as bagagens, como qualquer filho faria. Mas Maria, enquanto caminhava, olhava para ele com um misto de amor e wonder. Ela guardava todas essas coisas no coração, ponderando sobre o mistério de seu filho. José, em silêncio, pensava nas palavras de Jesus, tentando entender o que significava a casa de meu pai. E assim, Jesus crescia em Nazaré, obediente aos seus pais, mas carregando um destino que o mundo ainda não compreendia. Ele crescia em sabedoria e estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Uma criança comum? Não. O Salvador do mundo, já mostrando, aos 12 anos, o caminho que trilharia. Maria, em seus momentos de silêncio, orava, sentindo que aquele menino era mais do que seu filho. Era a esperança de todos.